eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Deus tem me ajudado para as coisas ficar mais claras, para a gente enxergar. Ele está me ajudando, o que eu preciso. E quem quiser vai se sentir ajudado. Amém? Porque é tudo muito claro. O texto que nós lemos, João viu Jesus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em 1 Timóteo diz que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. 1 Timóteo 1,15. Que Cristo Jesus veio ao mundo com o propósito para salvar os pecadores. Salvar os pecadores. E a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão separados de Deus. Então, quando fala vai salvar os pecadores e todos estão sob o domínio do pecado, não sobra ninguém. Então, os pecadores somos todos nós. Amém? Todos nós. E ele veio salvar. Então, crer em Jesus é crer que o que ele fez na cruz foi para me salvar. Amém? Foi para me salvar porque na visão dele eu sou um pecador e ele veio salvar o pecador. Amém? E o pecador que a Bíblia diz assim, como é que um homem pode falar assim, purifiquei o meu coração, eu purifiquei a minha vida, estou limpo. A Bíblia diz que é impossível um ser humano poder falar isso. Amém? Mas só fala isso por quê? Qual é o pensamento dos seres humanos? Que nós somos bons. Mas a Bíblia diz que ninguém pode falar assim, eu purifiquei meu coração. Amém? Por isso que é bom conhecer a Bíblia, para a gente poder falar de acordo com a palavra. Amém? Abra a palavra aí em Provérbios, que tem algumas coisas que eu já até falei, e depois eu achei e estava na Bíblia. Graças a Deus. Olha no versículo 6, 20, capítulo 20 de Provérbios, versículo 6. Vamos guardar essas palavras na tábua do nosso coração para crescer. Cada qual entre os homens apregou a sua... O que eles dizem deles? Somos... Quem escapa daí? Ninguém. Até quem está preso lá fala que se defendendo que tem motivo, não errou. É uma coisa fantástica. Entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Já muda, né? O homem fiel é diferente do que apregou a sua bondade, porque o fiel não faz isso. Amém? Ou 9. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Quem? É isso que a Bíblia está falando, que ninguém pode falar isso, amém? Amém ou não amém? Louvado seja Deus. Aí no Salmo 58, vamos ler um pouco a Bíblia, né? Ler a Bíblia é bom. Amém? Glória a Deus para instruir, limpar, corrigir, fortalecer. 58 diz assim: alinham-se os ímpios desde a madre. Isso aqui se desvia mesmo.
Salmo 58, 3. Alienam-se, se desviam, os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Amém, irmão? Aí Davi vai concluir que isso aqui é porque a gente já nasce em pecado. Então, uma vez eu disse que quando nasce uma criança, nasce um mentiroso. Aí algumas pessoas estranhou, mas é verdade. Amém? Quando nasce uma criança, nasce um pecador. Não nasce um santo. Amém? O santo da terra, ele passou a ser santo já velho, já crescido. Mas já nasce em pecado. Amém? É o que está dizendo o texto. Amém? É por isso que as gracinhas de 1 ano e pouco, 2, já se esconde, finge. Não consegue enxergar isso, não? Não? Tá bom? Então a Bíblia tem? Jesus é lindo, fala a verdade. Amém? Louvado seja Deus. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada, só fazem o mal. Amém, irmão? Essa é a raça humana. No Salmo 58, no 4, 58, 4, tem veneno semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda, que tem tapado os seus ouvidos. Amém? Será que está descrevendo a humanidade mesmo, nesses textos? Tá? Então, quando você estiver conversando com alguém, lembre-se, está conversando com uma pessoa assim, que não tem Jesus. Então, você não há verdade em seus lábios. Fala, tem um montão de mentira no meio da conversa, que depois só causa confusão. Essas pessoas que são pecadoras. E na igreja, o corpo de Cristo, acaba isso. Acaba. Amém? Amém ou não amém? No Salmo 14, disseram os nécios no seu, isso aqui é interno mesmo, vive assim, e diz que não, só há um mediador para ser adorado entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então, quando eu adoro outras coisas, eu estou dizendo no meu coração, não a Deus. Amém? O pecador que está preso, sabe lá, seja lá o que for, ele está falando, não a Deus, porque a Bíblia diz em 1 Pedro, para a gente ter um temor reverente, àquele que julga imparcialmente. O temor reverente a esse ser, é tratar ele com a dignidade que ele merece. Ele que sustenta, ele que criou, ele que dá vida, ele que é o Senhor. Então não pode adorar outras coisas, porque eu estou falando, não a Deus, Deus sou eu. Humanidade pecadora que vive, Efésios 2, do 1 ao 3, que foi lido aqui. Lembra? Fazendo a vontade da carne. A vontade da carne está mais ligada às imundícies. Agora depois fala, e de seus pensamentos. Eu seguindo um rumo para satisfazer a mim, não precisa estar praticando imundície, meus pensamentos, eu coloco na minha mente e sigo, dito as regras que o mundo dita, para me dar bem na vida, meus pensamentos, por isso que Deus fala aí, para entender melhor, como foi orado, levar a sério essa bendita palavra, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Como pode os meus pensamentos não ser os pensamentos de vocês, que vocês são pecadores, e o meu não tem trevas nenhuma, meus caminhos
não são os vossos caminhos. Então, como posso eu viver sem esse Deus? Eu estou falando que Ele não existe, fazendo a vontade dos meus pensamentos, mas a Bíblia diz que agora eu tenho a mente de Cristo, eu tenho o pensamento de Jesus, sentimento de Jesus. Eu não sigo mais o meu pensamento. O meu pensamento foi aniquilado pela iluminação da glória do Senhor na minha vida. E isso somos todos nós. Amém? Louvado seja Deus. Disseram os nécios no seu coração, não a Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Humanidade pecadora. Sem Cristo, todos iguais. Sem Cristo, todos iguais. O Senhor olhou O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. E tivesse entendimento e buscasse a Deus. Louvado seja Deus. Era impossível você fazer isso. Era impossível fazer isso. Todos nós sem entendimento, sem esperança, não tinha entendimento desse ser maravilhoso. Ele trouxe a solução para nós. Amém? Glória, se tivesse entendimento e buscasse a Deus, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Amém, irmão? Humanidade pecadora, na visão do Senhor, não há ninguém que faça o bem. Apregou as suas bondades, mas de quem achará o homem fiel? Que não fica pregoando suas bondades. Amém? Amém. Viu como é que a Bíblia dá para estudar mais ela e ficar mais ligado com o Criador? Isso é a verdade da Bíblia. Aquele que sabe fazer o bem, que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. Se eu não fizer o que tem que ser feito, eu peco. Se eu deixar de fazer o que eu tenho que fazer, eu peco. Omissão e comissão. E a Bíblia diz que cometer pecado significa, se eu fizer isso, eu estou condenado. Essa é a verdade da Bíblia. Porque a Bíblia deixa bem claro, sem fé em Jesus, esquece salvação. Sabe o que é acreditar em Jesus? Foi falado, eu precisava de um Salvador. O que nós cantamos? A culpa acabou. Jesus, a culpa acabou. Ele sofreu tudo por nós e para nós. E no final, sofreu aquilo tudo para que nós pudéssemos viver. Estávamos mortos. Morreu e ressuscitou para mudar o quadro da história da humanidade. Amém? Isso é fé em Jesus. Não é fé só que ele morreu lá na cruz, ressuscitou a história. Não, é fé que ele é poderoso, Senhor, Salvador, juiz dos vivos e dos mortos, e ele é digno de eu depositar a minha vida toda em suas mãos. Através da vida dele revelada e da orientação bíblica das palavras dele. Dá para seguir. Por isso que é fácil, lança sobre ele todas as vossas ansiedades. Por quê? Aí tem que ter entendimento. Ele tem cuidado de vós. E tem. Amém? Ele merece ou não merece? Então existe, hoje, lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a culpa. A culpa. E a Bíblia, esse louvor também disse que ele me livrou das minhas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
Estava sobre ele o quê? O castigo. Sobre ele foi derramado, aconteceu o castigo. Mas esse castigo nos trouxe a paz com Deus e uma paz interna que excede todo o entendimento. Humanidade pecadora que nós estamos lendo aqui, o que nós lemos do ser humano, mas em Cristo Jesus, humanidade redimida, perdoada, santificada, purificada com a vida que ele conquistou na cruz. Para ser o quê? Vivida. Porque sem fé em Jesus, a Bíblia diz em Romanos 14, 23, porque tudo, se não for pela fé, é pecado. Pela fé em quem? Em Jesus. Mas como eu vou tomar todas as atitudes sem fé? Eu posso tomar atitude sem fé? Não. Com a fé tu vai para a palavra porque tu quer saber a vontade dele. Então tudo que não faz sendo guiado pela fé é pecado. Se tu for guiado pela fé na palavra de Jesus, volta lá atrás e meus pensamentos não me dominam mais, porque a palavra é a mente do Criador. Saiu daqui, a minha não domina mais. A culpa e o poder terminou. Agora a mente, sentimento de Cristo, a mente de Deus está aqui nas Sagradas Escrituras. Então eu não sigo mais os meus pensamentos. Então, os meus pensamentos não são os vossos. E Senhor, como eu posso me livrar disso? Aí pergunto, igual Abraão, igual o garoto lá, cadê o cordeiro? Aí a resposta aqui, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Senhor, como eu posso me livrar do meu pensamento? Estou enviando a minha mente para vocês, a minha vontade, para vocês não andar mais segundo a vossa carne e o vosso pensamento. Então, por isso que é uma blasfêmia. Eu não posso, você não pode. Se alguém fizer, não ache isso normal. Quando alguém fala, o que eu penso aí, o que eu acho, não serve. Você está proibido, eu proibido, tu não tem autonomia, eu não tenho autonomia para colocar o meu pensamento, porque a mente dele está aqui. Então eu não posso ajudar, se ela que me separava dele, qualquer resquício meu suja. Se alguém quiser falar, fale segundo a palavra. Essa mensagem não enche local e nem vai encher. Mas acredite, os que vão subir para morar lá em cima são esses. Que se enquadra, que recebeu ele, que olhou para a cruz e fala assim, obrigado. Que olhou para o túmulo vazio, louvado seja Deus, andando em novidade de vida. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por sua pisadura fomos sarados. Sarado na alma. Não é mentira com coisas terrenas, coisas temporais, passageiras, que a alma é curada, porque não tem como. Qual é o preço para redimir uma alma? Não tem. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a alma? Não pode. Aí aquele alerta do apóstolo Pedro sendo usado pelo Espírito Santo, que passa batido. Lembre-se, bota isso na mente, não foi com ouro ou prata, coisas perecíveis, que acabam, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas foi resgatada pelo precioso sangue de um cordeiro imaculado. Está lembrando a eles que não foi com nada dessa terra que acaba, foi com o sangue eterno do Messias, para levar a gente para o céu. Amém? Amém ou não amém? E com isso, em nome de Jesus, a gente vai imitando o Senhor, porque a humanidade pecadora acabou. Eu não sou mais pecador, como dizem várias pessoas. Eu não sou mais pecador.
Eu já nasci pecador, mas em 2004 ele me purificou. Ele me limpou. Bem-aventurado só tem um grupo, os puros de coração, transformados, não são pecadores mais. Então, aquela humanidade desgraçada, a Bíblia diz, tu não anda mais segundo a carne, tu não anda mais segundo os seus pensamentos, porque está aqui revelado o caminho que se deve andar. Amém? Mas isso não enche o local, o banco continua vazio, não enche de palácios, não enche de casas, não enche de aplausos, mas leva pessoas para o céu. Amém. É melhor. Amém? Está passando. A gente um dia desse lá soltando pipa, junto, 20 e poucos anos, 30. Começa a doer tudo, mas tem uma promessa maravilhosa para os fiéis. Por mais que o corpo externo esteja se deteriorando, o interno se renova dia a dia. Mortos para o pecado. O corpo, na verdade, está morto, mas o espírito vive por causa da justiça de Cristo, de Deus na cruz. Ele se sacrificou, a oferta, para satisfazer quem? O Criador. A oferta pela culpa, ele ofereceu para satisfazer, se não tem como, para satisfazer o Criador, ele morreu, a culpa cancelada. Para satisfazer o Criador, ele morreu. Só tem uma maneira de agradar esse Deus maravilhoso, morrendo também. Consideráveis mortos para o pecado, mas vivo para Deus. Humanidade perdoada, redimida, vive assim. Não mais pecadores. Querendo descobrir, ama a verdade. Amém? Imita Jesus, que a Bíblia diz em Romanos 14:3, que ele não agradou a si mesmo. Ele não agradou a si mesmo, e a Bíblia diz que eu tenho que fazer igual Jesus, não agradar mais a nós mesmos, mas agradar os outros, procurar o que os outros precisam. Humanidade redimida passa a amar a verdade de Jesus, passa a amar Jesus, porque redimida é perdoada, é salva, para salvar os pecadores. Os pecadores vão revelar que foram salvos de seus pensamentos, salvos de seus desejos, salvo do medo da morte, salvo de tudo. Aí o ensinamento, a maioria dos lugares, é que a fé em Jesus salva da falta de dinheiro, salva da falta de casa, salva da falta de trabalho, salva do salário ruim. É mentira! É mentira! A Bíblia diz em 1 Pedro, a Bíblia toda, deixai todo engano tem que bater em retirada. Mentira é mentira. Jesus falou, vocês fazem a vontade do pai de vocês, o diabo. E quando ele fala mentira, ele fala dele mesmo, porque a verdade não está nele. Ele é mentiroso e pai da mentira. Engano é mentira, e nenhuma mentira vem da verdade. Os redimidos amam a verdade do Salvador e não abre mão dela, não abre. É um escudo que está na alma, que quando vem algo duvidoso, está errado. E a Bíblia diz que toda palavra inspirada é proveitosa para redarguir e exortar. Esse redarguir falou algo errado perto de alguém que sabe a verdade, tem que falar. Tu não pode alguém mostrar o erro e tu deixar, senão tu igual a ele. Redarguir o engano apareceu, não pode ficar. É isso, o negócio é sério. Por isso que os nossos irmãos foram muito perseguidos.
porque a verdade governava eles. E ele fala, quem pode alguma coisa contra a verdade? Então a verdade foi revelada, porque no mundo só tem mentira. A verdade se revelou, eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade se apresentou, mataram a verdade. Pensaram que iam acabar com a verdade. A verdade saiu do túmulo e deu a verdade, a vida da verdade para aqueles 12 homens. Aqueles 12 homens começam na verdade, matam eles também. Daqui a pouco tem 200 mil na verdade, matam 100 mil, daqui a pouco tem 400. E a verdade até hoje reina. Porque as portas do inferno não vão prevalecer. A verdade está lá em cima na glória, já prontinha para levar, para morar com ele a todos aqueles que passaram a amar a verdade e viver e morreram por ela. Em nome de Jesus, humanidade pecadora, não mais. Humanidade perdoada, culpa retirada, dor retirada, uma alegria sobre-humana, porque ele morreu para que nós pudéssemos viver. Viver com essa vida que ninguém nunca viu. Só viu há 2000 anos atrás e os verdadeiros continuam vendo. Mas nessa terra, nenhum pecador pode transmitir essa vida, a não ser transmitir mentira, engano. Então, em nome de Jesus, a igreja, na visão de Cristo, tem que viver assim. Porque é uma humanidade, é um povo purificado para revelar as virtudes de Deus em Cristo Jesus. Fé em Jesus traz para você, te salva do mundo, te salva de você, te salva do pecado, te salva de Satanás, te salva do medo da morte, te salva disso tudo, porque ele te dá outra vida eterna, que tira isso tudo de você. É simples assim. Quem tem o Filho não tem a vida do mundo, tem a vida eterna. E essa vida é manifestada. Para muitos é uma loucura, para quem vive é o poder de Deus. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.